Enquanto isso, Bartolo comenta que o governo poderia oferecer terras para eles plantarem, mas não para café, alegando que não haveria lugar para guardar tanta produção. Rosana pede que Leonora se sente com eles. Leonora diz que precisa ir para casa, mas Mateu insiste e ela se acomoda. Bartolo pergunta sobre o assunto da conversa e Mateu responde que falavam sobre o governo dar terra para gente como eles. Bartolo afirma que isso tornaria o país o mais rico do mundo. Leonora observa que o marido continua sonhando. Rosana recorda que um dia ouviu o pai conversando naquela sala com amigos, dizendo que o governo ofereceria terra de graça para quem quisesse plantar. Bartolo pergunta se é verdade e Rosana diz não saber, mas garante que era o que comentavam. Mateu diz que não sabia que ela tinha ouvido isso e Rosana explica que foi de tanto escutar as conversas de Gumecindo. Embora Leonora pede que todos voltem para casa dormir, pois no dia seguinte irão para a lavoura, e sai para buscar a filha, deixando Mateu e Rosana a sós quando Bartolo e Leonora saem. E Mateu pergunta por que ela fica contando essas histórias para Bartolo, e Rosana questiona o motivo da preocupação. Mateu explica que Bartolo pode acreditar e acabar levando embora todos da fazenda. Enquanto isso, Gumecindo retorna de trem para casa e, ao chegar, Leonora pergunta como foi a viagem e ele responde que foi ótima, lembrando que ficou de voltar em 2 semanas para buscar Maria. Rosana pergunta por Angélica e Gumecindo diz que ela está muito bem, embora se não fosse o problema do sogro estaria melhor. Mateu pergunta qual o problema e Gumecindo explica que Altino caducou de vez. Rosana se espanta e ele acrescenta que o Dr. Augusto irá interná-lo em um asilo. Rosana pede que ele conte a história com detalhes e Gumecindo primeiro pede algo para comer. Logo depois, Augusto chega em casa. Angélica o questiona e ele garante que ela não terá problemas com o seu pai. Maria esclarece que a questão não é a filha ter problemas com Altino, mas sim o conforto do próprio idoso. Angélica pergunta como Altino está e Augusto responde que continua no mundo da lua, parecendo não se dar conta do que acontece ao redor. Angélica diz sentir muito. Augusto suspira, afirmando que o pior é ter de cuidar de tudo agora e admite não saber como andam as coisas na fazenda. À mesa, Gumecindo comenta que, por Augusto ser advogado, saberá como declarar o pai legalmente incapaz de tomar decisões. Mateu pergunta sobre as fazendas e Gumecindo explica que devem passar para as mãos do filho e quer saber como ele administrará. Rosana observa que então Angélica herdará tudo mesmo com o sogro vivo, mas Gumecindo diz que o herdeiro é o Dr. Augusto, enquanto Mateu garante que Angélica também herdará, pois é a esposa dele, e Gumecindo pergunta por que tanta alegria, ao que Mateu responde ser apenas por não gostar de Augusto. Gumecindo ressalta que Altino casou Augusto com Angélica na esperança de unir os cafezais, alegando que, de certa forma, agora as terras e os interesses estão realmente juntados, enquanto Luísa e Mariana arrumam cuidadosamente a mesa, comentando sobre a diferença de trabalhar na casa naquela fase mais tranquila. E Luísa observa que ao menos não precisam ver a presença constante de Janete circulando de um lado para o outro, ao que Mariana responde com ironia que, pelo menos por hora, tem um sossego. E Luísa acrescenta que não é à toa que Francisco brinca, torcendo para que o navio em que Janete viaje afunde. Mariana, porém, pondera que ele fala isso somente da boca para fora, sem real intenção. Em seguida, Mariana comenta com Juliana que o reizinho não dá trabalho algum, mas Juliana logo a repreende, pedindo que não chame o bebê assim. E Luísa questiona se ele não é o verdadeiro pequeno rei, recordando que até banho de ouro o avô já providenciou para ele, enquanto Mariana reforça que, quando chega em casa, Francisco corre direto para ver o neto, antes de qualquer outra coisa. Luísa observa que é impressionante a criança ter vivido todo esse tempo longe da casa da família, mas Juliana pede para que não toquem mais desse assunto, levando Luísa a se desculpar e a própria Juliana a solicitar que esqueçam o passado. Luísa ainda comenta que Juliana já perdoou Mariana, e Mariana confirma dizendo que sim, embora admita que nunca esquecerá aquele episódio pelo resto da vida. Enquanto isso, Janete viaja a bordo do navio, observando distraída os pássaros que acompanham a embarcação no horizonte. Em outro momento, Francisco questiona por que Juliana demonstra tanta preocupação com Tizio, e ela explica que sente pena ao vê-lo entrando e saindo de casa com a caixa de engraxar sapatos, revelando que o garoto tinha um desejo de estudar e que na casa de Naná chegou a começar a aprender com o primo, mas acabou ficando sem professor.
Francesco pergunta se Juliana gostaria que ele tentasse conseguir uma escola para Tizil, e ela confirma, dizendo que o menino é extremamente esperto e inteligente. Mas Francesco observa que talvez a escola não aceite alguém como Tizil. Ao que Juliana responde que o primo dele estudava em uma instituição, porém foi expulso depois de brigar com alguns meninos brancos que o provocavam, deixando claro que o preconceito foi o real motivo da exclusão. Francesco cita que proporcionará um jeito. Damião questiona o que é aquilo e Tizil explica ser o dinheiro que ele ganhou engraxando, dizendo que foi ajuntado e entrega a Damião na intenção de ajudá-lo. Mas Damião responde que não precisa disso, alegando que o que recebe na casa de Francesco é suficiente para viver. Tizil garante que continuará guardando e em seguida coloca o dinheiro novamente em seu cofre. Comenta que não viu mais o primo e Damião pergunta se era ele quem o ensinava. Tizil revela que Dona Juliana o deixou entrar no quarto dela para ver o filho. Damião pergunta se ele realmente entrou e Tizil dá a entender que sim. Então Damião ressalta que quem manda na casa agora é Juliana, já que Janete está viajando. Enquanto isso, Paola caminha pela rua e chega à casa de Angélica. Cumprimenta-a, dizendo que saiu para dar uma volta e resolveu fazer uma visita. Pede desculpas por não saber que a mãe de Angélica estava presente. Angélica apresenta Paola e Maria diz muito prazer, pedindo desculpas por estar na cozinha ajudando a filha e convidando Paola para ficar à vontade, ao que Paola comenta que, se soubesse da presença da mãe, teria batido antes da porta. E Angélica brinca que sua mãe não morde, fazendo Paola admitir que ficou desconcertada. Na cozinha, Maria reflete sobre Paola ter quase se envolvido com o marido de sua filha e ainda assim ter vindo à casa, mas guarda o pensamento, enquanto Angélica comenta que a mãe já sabe que ela e Paola são amigas. E Paola explica que veio para saber do Sr. Altino, pois depois que o marido de Angélica passou para buscá-lo em sua casa, não teve mais notícias. E quando Angélica pergunta se Augusto não voltou, Paola confirma que não. Então Angélica conta que Augusto teve que internar Altino porque ele piorou muito e já não reconhece mais o filho. Paola pergunta se foi por causa da pedrada, mas Angélica garante que o médico disse que é velhice. E ao querer saber como Augusto está, ouve que ele viajou para a fazenda de Altino para ver como andam as coisas. Em outra cena, Augusto diz que mandou chamar todos porque o pai dele não vai mais voltar. Juvenal pergunta o que aconteceu, e Augusto explica que o pai está muito doente e ficou internado devido a um problema na cabeça que não tem cura. Juvenal lamenta e Augusto agradece, perguntando se ele foi chamar Anacleto na outra fazenda. E Juvenal confirma que sim, e que Anacleto já deve estar chegando. Depois todos se retiram. De volta à casa, Maria lembra que uma vez Angélica fez um macarrão igual ao de Paola, dizendo que ficou uma verdadeira delícia e a fez lembrar das comidas de Leonora. Angélica explica que Leonora é a senhora italiana que trabalha na fazenda, e Maria comenta que Leonora cozinhou alcachofra, mas não lembra o nome que os italianos usam, sendo prontamente ajudada por Paola, que revela o nome, e Maria diz que o prato foi ótimo também, enquanto Angélica pergunta se Gumecindo comeu, e Maria confirma que sim. Paola comenta que gostou muito de conhecer Maria do Socorro, e Maria responde que também, apesar de tudo. E quando Paola observa que Angélica sabe que Augusto não entra mais em sua casa, Maria diz que também acredita nisso. Então Paola avisa que precisa ir, despede-se de Maria e pede para Angélica mandar notícias do Sr. Altino. E quando ficam sozinhas, Maria chama Paola de simpática e a elogia, mas recomenda que Angélica tenha cuidado com ela, fazendo com que a mãe e filha troquem um olhar significativo. Gumecindo cita a Matteo que Altino tem uma multidão de italianos trabalhando em suas fazendas e muito café para cuidar, acrescentando que Altino se esforça para criar o filho e transformá-lo em político, mas acaba tornando-o um imprestável. Dizendo ainda que Angélica, esposa de Augusto, é capaz de administrar as fazendas melhor do que ele, e lembrando que suas próprias filhas foram criadas na fazenda. Matteo pergunta quem cuidará da safra de Altino e Gumecindo dá a entender que não sabe. Então Batista questiona por que Gumecindo não envia Bartolo para lá, fazendo com que Gumecindo e Matteo fiquem em silêncio no mesmo instante. Anacleto comenta que o pai de Augusto está maluco e que ficará ainda mais se tentar tomar a parte da fazenda dele. Mas Augusto garante que ninguém tirará nada seu e explica que chamou Anacleto para outro tipo de conversa, dizendo que veio com uma proposta, porém mudou de ideia, liberando Anacleto para ir embora. Mas este afirma que não vai perder a viagem e lança uma proposta pedindo para Augusto deixá-lo sossegado com a parte da fazenda que negociaram, embora deva encontrar outra pessoa para administrar o restante da propriedade, deixando claro que não trabalhará mais para Altino e nem para Augusto. E Augusto apenas aceita. Juvenal observa que não é à toa que Altino pediu para dar um fim a Anacleto, deixando Augusto confuso, e ao ouvir a explicação de Juvenal, conclui que o pai já devia estar ficando maluco mesmo. Francesco
Francisco comenta que se for para ajudar todos os amigos que estão quebrando, acabará quebrado, mas Marco Antônio revela que ele ajudou um cliente e Francisco diz conhecer o cliente, relatando que este trouxe as linhas assinadas pelo avalista e que o avalista é o senhor Altino. E quando Marco Antônio pergunta se é o pai de Augusto, Francisco confirma, alegando que ele tem dinheiro para honrar a assinatura. Francisco também diz que Juliana pediu para colocar Tizil em uma escola e, vendo Marco Antônio sem entender, ressalta que avisou a Juliana que não será fácil, explicando que um primo de Tizil entrou em uma escola, mas precisou sair por causa de uma briga com outros meninos. Marco Antônio comenta que Juliana deve achar que Francisco, com seu prestígio, pode dar um jeito nisso e pergunta se vão tentar, ao que Marco Antônio concorda, e Anacleto confirma ser verdade, enquanto Inês diz não acreditar que Altino ficou realmente caduco, mas Anacleto insiste que sim, tanto que Augusto precisou interná-lo, acrescentando que já disse a Augusto que não cuidaria mais da fazenda do pai dele e que vai colocar uma cerca para separar a propriedade, além de escolher um nome, que será a Fazenda Santa Inês. Marco Antônio cita que Francisco contou sobre o desejo de Juliana de matricular o filho de Damião em uma escola. Juliana confirma e Marco Antônio comenta sobre a cor de pele de Tizil, ouvindo de Juliana que é injusto ele não poder frequentar a escola como as outras crianças. E Marco Antônio explica sobre a assinatura da princesa Isabel e a liberdade dos escravos, alegando que isso não proporcionou mais nada para eles, deixando Juliana atenta a ponto de perguntar se é verdade. E ele confirma, acrescentando que seu pai Francisco, ao herdar a fazenda do avô, também herdou os escravos, mas desde o primeiro dia passou a pagar pelos serviços deles. Juliana comenta sobre Naná e o filho que engraxava sapatos como Tizil para ajudar a mãe, dizendo que o menino aprendeu a ler e escrever sozinho e por isso ensinava ao primo. E Marco Antônio afirma que os mais fortes e determinados sobrevivem, prometendo encontrar um jeito de colocar Tizil em uma escola, o que faz Juliana dizer que gostou de ouvir suas palavras. Marco Antônio pede que Juliana diga que o ama e ela declara seu amor. Os dois se beijam e Francisco presencia a cena. Fica feliz, mas se retira do quarto, enquanto Mariana pretende chamar Marco Antônio e Juliana para jantar, sendo interrompida por Francisco, que pede para não chamar ninguém e em seguida toma vinho. Janete continua viajando de navio, enquanto Maria, Angélica e Augusto viajam de trem. E Maria pede que Angélica não se apresse para não cair, vendo Augusto ajudar a Angélica a descer do coche, e junto eles chegam à fazenda, onde Rosana pede para Leonora colocar mais água no feijão, porque sua mãe chegou. E Leonora, sozinha, comenta que Rosana não gosta mesmo do cunhado. Em seguida, Rosana cumprimenta a mãe Maria e Angélica garante que terá o filho na fazenda com Rosana, enquanto Maria diz que não poderia deixar a irmã sozinha em São Paulo e acrescenta que Augusto também veio para ficar. Todos os italianos retornam do trabalho e Mateu comenta com Gumecindo que eles não têm medo de serviço, ouvindo do outro que eles custam caro. E quando Mateu pergunta se os escravos não custavam nada, Gumecindo responde que saíam ainda mais caros, encerrando ao pedir para todos irem para casa, pois o dia já terminou. Mas Mateu afirma querer falar com Bartolo primeiro e Gumecindo pede que Mateu não o ajude a comprar terras para plantar uvas, pois Bartolo largaria o trabalho na fazenda. Ao ficar sozinho, Bartolo chega e Batista serve vinho após Mateu pedir. E então Mateu e Bartolo brindam. Leonora comenta que Maria faz muita falta naquela casa e Maria agradece, enquanto Leonora diz estar feliz por ela ter trazido Angélica e explica ter desejado ter o filho por perto. E Maria pergunta a Leonora como estão as coisas, ouvindo que ela colocou mais feijão na panela conforme Rosana havia pedido.